Então, hoje a aula será sobre padrões culturais. Então, que cada tipo de sociedade traz em sua existência, que deu um padrão ao comportamento das pessoas daquela sociedade. Então, diferentes culturas produziam realidades diferentes. Cada cultura tende a desenvolver realidades diferentes dentro da sua sociedade. Davam origem a comportamentos e práticas regulares. Essas práticas, esse comportamento regulares, passou a ser denominado de padrões culturais. Então, o padrão cultural é aquilo que as pessoas de uma sociedade desenvolveram ao longo de sua existência, passado de geração em geração, que tornou-se práticas regulares, práticas próprias daquela civilização, daquela cultura. Então, no começo do século XX, com o trabalho de duas alunas de Franz Boas, a Margaret e a Ruth, esse conceito de padrão cultural ganhou mais destaque. Elas disseminaram mais essa ideia e defenderam essa ideia nos grupos antropológicos, e ela passou a ser mais disseminada por esses grupos. Além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. Então, dentro daquela sociedade, os padrões culturais atuam, segundo elas, como, um modo de influenciar o comportamento dos indivíduos da sociedade de forma individualizada. Então, cada indivíduo daquela sociedade estaria condicionado aos comportamentos determinados por aquele padrão cultural. Então, dentro desse pensamento, os indivíduos seriam, de uma certa forma, semelhantes em determinado aspecto. A relação entre as personalidades individuais e os padrões culturais eram muito significativas. A personalidade individual era moldada, a gente sabe que a personalidade é desenvolvida ao longo da infância e que ela é moldada de acordo com o meio que a pessoa vive. Não significa que vai ser determinante, mas que molda e que influencia a personalidade daquela pessoa. Então, como se a cultura, de certa forma, moldasse a personalidade individual em tipos padrão, ou seja, determinada cultura teria-se um tipo padrão para todos os indivíduos, como, por exemplo, aqui, as etnias indígenas, em que aparentemente todos os índios são iguais, lógico que cada um tem a sua personalidade, mas que a cultura moldou ali um tipo padrão que todos eles seguem. Isso devido devido à influência desse padrão cultural. Assim, cada cultura modelaria uma personalidade padrão. A partir daquela personalidade padrão é que a personalidade individual iria florescer em cada indivíduo. Embora sujeita a variações, seria predominante sobre as demais. Então, a princípio, toda a personalidade padrão daquela cultura iria atingir o indivíduo e depois ela desenvolveria a sua própria personalidade ao longo de sua convivência com os outros. Isso graças à força da cultura, que levaria à produção de um modo de ser característico de uma sociedade. Então, segundo elas, cada indivíduo, ou aliás, cada sociedade, tem um modo de ser próprio daquela sociedade. As sociedades indígenas têm um modo de ser deles próprios. Então, você conhece um, significa que mais ou menos o comportamento da maioria daquela tribo seria idêntico ou parecido. De acordo com essa ideia, a vida de cada um seria uma acomodação aos padrões culturais transmitidos de geração em geração, ao longo da existência da cultura, ao longo da existência da sociedade, dos indivíduos de uma sociedade. Esse padrão seria transmitido de geração em geração. A questão é entender o papel do costume na vida individual, o que vale tanto para culturas primitivas quanto para culturas ocidentais.
entender o papel desses costumes, que é passado de geração em geração, para influenciar a personalidade individual das pessoas de uma sociedade. Isso vale para as culturas ditas primitivas, que são aquelas tribais, aquelas indígenas, aquelas que, segundo a cultura ocidental, diferente delas, seriam primitivas. E também vale para culturas ocidentais, que foi moldada justamente também por vários costumes, que passou de geração em geração e influenciou a personalidade individual de cada ser. O papel da mulher direcionada aos cuidados do lar, por exemplo, né? Isso ao longo de isso foi discutido até na aula, ao longo de nossa sociedade ocidental, o papel da mulher foi visto como sendo um costume norte-americano e não algo natural aos cuidados do lar. E isso até hoje em alguns lares, algumas famílias, é válido, em que o papel da mulher é direcionado a cuidar da casa. Esse movimento intelectual levou ao questionamento, levou a questionar aquele comportamento, aquela regra que a mulher é criada para cuidar da casa, chegou a questionar aquilo como não sendo uma coisa natural, aquilo foi uma coisa imposta. Então, esse movimento intelectual ficou sendo chamado de desnaturalização. Desnaturalização significa tentar desmistificar aquele pensamento de que determinado comportamento é algo natural que tem que ser seguido. Aquilo que parece natural e normal é apenas uma entre milhares de formas possíveis. Então, aquilo que parece natural, parece ser algo que já nasceu assim, então tem que ser sempre vai ser dessa forma. Sempre foi assim, por que mudar? Então, esse era o pensamento que foi criticado por esse movimento dessas duas antropólogas, com a desnaturalização e que aquele comportamento é um entre vários que podem ocorrer. Aqui nesse cartaz, o movimento feminista da década de 70, vejam, 1971, em que elas pedem trabalho condições igual aos homens, para ação salarial, abrir trabalhos para oportunidades iguais, tanto para homem para mulher, e creches para que os filhos possam ficar sendo cuidados enquanto a mulher trabalha. Então, aconteceu muito isso durante o século passado, e que hoje as conquistas feministas foram graças a essas manifestações.